Graça e paz, amados. Bom dia. Deus seja louvado por esse momento tão maravilhoso de louvor, amém? Você poderia dar uma grande salva de palmas ao Senhor? Aleluias! Aleluias! Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado também, irmão Zé Lucas, por esse período de intercessão tão especial. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Quero dar as boas-vindas aqui aos irmãos que nos visitam, sejam bem-vindos, aos irmãos que também nos acompanham nas redes sociais e a cada irmão aqui de perto, ou mesmo lá de longe, que está aqui conosco hoje. É uma alegria poder louvar ao Senhor juntos. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Meus irmãos, eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 68. Salmo de número 68. Glória a Deus. Quero trabalhar sobre um assunto. Versículo de número 19. Esse salmo onde Davi clama a Deus pedindo para que Deus lute por ele, para que Deus realmente repreenda os inimigos, para que Deus seja com ele. E no versículo de número 19, é um salmo bem grande, mas eu gostaria hoje de destacar aqui com você esse versículo. E eu vou estar lendo aqui em duas versões, pelo menos agora, depois nós estaremos lendo em outras versões. Eu estarei lendo na NVI, depois eu estarei lendo na atualizada, revista atualizada. Aqui diz assim a palavra do Senhor. Salmos de número 68, versículo de número 19. Bendito seja o Senhor, Deus, o nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Gostaria que você prestasse bastante atenção logo depois de Salvador. Que cada dia suporta as nossas cargas. E agora eu quero ler na revista atualizada, que diz assim: Bendito seja o Senhor que, dia a dia, leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Amém? Preste bastante atenção na metade desse versículo, logo depois da exaltação de Davi. Que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Amém? Vamos orar, meus irmãos, vamos? Pai bendito, Pai amado, muito obrigado por estarmos aqui mais um dia diante da Tua presença. Queremos Te exaltar, Te engrandecer, Te bendizer e adorar o Teu nome, engrandecer o Teu nome a cada momento, Pai. Nos momentos bons como foram esses instantes aqui, aonde sentimos o Teu toque, a Tua presença, a Tua visitação. Mas queremos também, Senhor, Te adorar pelos momentos, eu diria, de desertos. Sim, aqueles momentos que são incompreensíveis, aqueles momentos de mazelas, de conflitos e confrontos, como foi o caso também do nosso irmão salmista Davi, em que ele Te adorava, ele Te bendizia, mas sobretudo ele acreditava que Tu, Senhor, que Tu é aquele que carrega os nossos fardos. É aquele que leva, ó Deus,
tudo aquilo que um dia tem se levantado contra as nossas vidas. Quem sabe algumas cargas que a vida nos impõe, e tem horas que nós não entendemos essas cargas. Mas eu não tenho dúvida, Senhor, que hoje, mais uma vez, o Senhor marcou um encontro conosco. E eu te louvo de antemão por tudo, Pai, porque acabamos de cantar e de dizer que a Ti nós entregamos tudo, que nós confiamos em Ti, que nós nos lançamos nos Teus braços, e ajuda-nos, ó Deus, a viver isso, essas verdades, o tempo todo, aqui no Teu aprisco, na congregação dos santos, na Assembleia dos Justos, mas também, Senhor, enquanto estivermos ali, vivendo os nossos desertos, vivendo os nossos dilemas, as nossas incógnitas. Ó Deus, que realmente possamos estar nos Teus braços, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O título da minha mensagem é: O Senhor leva o nosso fardo. O Senhor leva o nosso fardo. O Senhor, Ele é aquele que carrega as nossas cargas. Semana passada, uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, mas Jesus não tira o fardo e Ele dá outro? Jesus só não tira o fardo pesado, Ele dá outro para a gente? Porque na minha mensagem semana passada, por várias vezes eu disse: troca o fardo, troca o fardo, troca o fardo. Você trocou o fardo com o Senhor? Trocou o fardo ou não? Não trocou? Não trocou o fardo com o Senhor? Porque o que é o trocar o fardo, meu irmão? Muitas vezes é dar aquilo que nos angustia a Deus e pegarmos a promessa dEle sobre nós. Isso é trocar o fardo. Você trocou o fardo, então? Essa semana foi uma semana difícil? Essa semana teve lutas? Essa semana você teve batalhas? Quantas são as vezes que a gente precisa trocar o fardo com o Mestre? Então essa irmã, quando ela me fez essa pergunta: pastor, Jesus não tira o fardo, Ele dá outro? Sim, Ele tira o fardo do pecado, o fardo da culpa, o fardo da condenação eterna. Esse sim Ele tirou, e eu até usei a parábola, ou melhor, o conto de John Bunyan, aquela linda história, em que ele, ao ver a cruz, o fardo pesado dele cai das costas, rola morro abaixo e cai na sepultura. É assim que aconteceu conosco um dia quando nos encontramos com Jesus. Amém, meus irmãos? Esse fardo, sim, Ele já arrancou definitivamente. Mas é importante a gente lembrar que a palavra de Deus nos mostra e nos ensina, como agora o próprio salmista, mais uma vez. O salmista conhecia Jesus? Davi conhecia Jesus? Davi sabia de Mateus 11, 28? E por que ele falou isso? Porque Davi, na sua poesia, já estava dizendo para Deus aqui: bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, o que a cada dia suporta as nossas cargas. Por que ele estava falando isso? Porque ele vivia essa experiência constante de trocar o fardo dele, todas as vezes que ele precisava, ou como ele escreve nesse salmo. Se a luta estava muito grande para Davi, o que ele fazia? Ele jogava a toalha? Ele desistia? Não, ele ia diante de Deus e trocava o fardo. Ele ia diante de Deus e clamava a Deus para que o Senhor carregasse o quê? As suas cargas. A vida tem hora que não é difícil, amados. Tem vezes que uma semana parece que
são anos. Tem vezes que uma semana é mais uma semana. Mas nessa semana, nosso irmão que passou por um tormento tão grande, foi difícil, meu irmão, ou não? Ao ouvir o pedido de ajuda do nosso irmão essa semana, por causa de alguns marginais, nosso coração fica agitado. Mas o Senhor é aquele que carrega os nossos fardos. É aquele que nos ajuda a suportar as cargas. Amém, meus irmãos? É por isso que hoje eu quero trabalhar sobre isso, porque esse texto aqui é um texto lindíssimo. E eu quero, inclusive, agora aproveitar e ler em algumas outras versões, esse mesmo texto, meus irmãos. Eu quero ler na King James esse texto, para a gente poder dilatar um pouco a compreensão aqui. Olha só. Na King James Fiel, diz assim: bendito seja o Senhor, que diariamente nos carrega de benefícios, vírgula, o Deus da nossa salvação, Selá. Pastor, agora dificultou um pouco. Aqui King James não está dizendo que o Senhor leva o nosso fardo, ou pelo menos que o Senhor, Ele não suporta as nossas cargas, mas aqui está dizendo outra palavra, está dizendo que o Senhor diariamente nos carrega de benefícios. Totalmente diferente, não é? Nos carregar de benefícios é diferente de, por exemplo, suportar as nossas cargas. Num primeiro momento, sim. E antes de eu ler as demais versões, deixa eu explicar uma coisa aqui, que isso faz parte da manuscritologia, ou seja, do estudo dos manuscritos e principalmente do estudo das traduções. Quando a gente faz uma tradução bíblica, é muito difícil você trazer a palavra no original para o português, porque tem vezes que não tem uma correspondência. E aqui, por isso que nos livros chamados livros poéticos, que são Salmos, Provérbios, livro de Jó, Cantares de Salomão, Eclesiastes, esses livros ainda têm uma dificuldade maior ainda, principalmente Salmos e Provérbios, porque os tradutores eles têm que pegar uma poesia e traduzir para nós brasileiros, para a gente entender. Só que a poesia aqui, por exemplo, essa poesia de Davi foi escrita por volta do ano 1000 a.C., ou seja, estamos a 3.000 anos de distância dessa poesia. Fácil isso para um tradutor? Se pegamos uma poesia de Davi, uma poesia de Moisés, por exemplo, um salmo de Moisés, que escreveu por volta do ano de 1450 a.C., ou seja, tem 3.500 anos de distância. Bom, primeira dificuldade é a dificuldade linguística. Segunda dificuldade, da cultura propriamente dita. Era poesia do quê? Poesia de um judeu. Poema de um judeu. Dá para a gente compreender facilmente como brasileiros? Não, a gente mal entende de poemas sul-americanos, latinos, somos latinos, América Latina. Pode ver que quando a gente assiste um filme americano, muitas vezes a gente olha assim, filme de humor, a gente fala, que é isso? É humor? Isso é terror, a gente não sabe nem fazer graça, sejamos honestos. Nós brasileiros, é difícil um humor americano nos agradar. Por quê? Porque o povo brasileiro é muito piadista, gosta de brincar muito. Então, uma piada brasileira só é entendida pelo brasileiro, meus irmãos. Quase mais ninguém no mundo entende. Porque a gente faz graça com tudo. É na política fazemos graça, na economia fazemos graça, são dos negócios. Não é à toa que as nossas empresas de marketing são as melhores do mundo. Por quê? Porque faz parte da nossa cultura. É o papai brincando com o neto desde cedo. É a vovó brincando com as crianças, é na igreja. Então nós temos um diferencial. Então imagine as nossas piadas sendo contadas no Japão. Eles não vão entender nada, a não ser
que eles tenham traços brasileiros, ou entenda a mentalidade brasileira. Aqui, nessa poesia, ou nos Salmos e principalmente em Provérbios, a gente precisa disso. A gente precisa dar a licença poética. Então o tradutor ele vai tentar pegar a palavra e ele vai tentar traduzir o que significa. Então fica muito difícil. Mas agora, fique tranquilo, tá? Porque nós seguramos, graças a Deus, irmãos, nas mãos, Bíblias maravilhosas. Traduções maravilhosas. E eu só lerei algumas. Por exemplo, na Almeida Corrigida Fiel, diz assim que dia em dia, nos carrega de benefícios, ou nos comula de benefícios. E agora eu quero ler mais uma vez aqui na King James Fiel, na última tradução. Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia nos dá forças para que possamos levar as nossas cargas. Percebam, as traduções elas se completam, mas o que eu queria destacar aqui nessa minha introdução? Que o Senhor é aquele que leva os nossos fardos. Amém, meus irmãos? O Senhor é aquele que nos carrega de benefícios. São fardos ou são benefícios? A gente vai chegar lá, você vai ver como é lindo a palavra de Deus, tá bom? Mas antes de irmos aos meus pontos, deixa eu dar mais uma explicação aqui. Vamos agora para Mateus, capítulo de número 11. Mateus 11. Vamos lá para Mateus 11, versículo de número 28 ao 30, para a gente compreender bem esse texto, que é um texto lindíssimo, que é o grande convite de Jesus a todos nós, para a gente mergulhar nesse tema que é um tema tão oportuno. É um tema tão oportuno. O Senhor leva o nosso fardo. O Senhor é aquele que nos carrega de benefícios. O Senhor é aquele que suporta as nossas cargas. Você veio diante do Senhor essa manhã? Você clamou a Deus? Você tem clamado a Deus? Então descansa em Deus. É Ele que vai te abençoar e me abençoar. Amém? Vamos lá, Mateus capítulo 11, versículo de número 28. Vou ler aqui na revista e atualizada. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluias. Percebam que aqui o texto está dizendo de um peso, de uma carga, de algo que nos faz muitas vezes sofrer. E a promessa do Senhor é: não venha apenas no início da caminhada, venha agora. E amanhã, pastor, você pode ir de novo. Mas e daqui a 10 anos, pastor? Não tem problema. A porta do Rei vai estar aberta ao seu e ao meu favor. É por isso que Ele é o nosso supremo pastor. As suas ovelhas entram e saem, como disse João, por sua porta. Você entrou hoje pela porta do Pai? Você vai comer a grama do Pai. E você sairá seguindo o que Deus tem para você, ao sair da porta do Pai. Porque somos ovelhas que passamos pela porta. Porque o lobo salta pela janela, mas os filhos passam pela porta. E essa porta, ela está aberta. Por isso que o Senhor disse: entrará e sairá. Quando você está aflito, você pode se ajoelhar diante do Senhor, porque Ele estará sempre presente. Para quê? Para te aliviar, para me aliviar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo. Opa, pastor, tomai sobre vós o meu jugo. Que jugo é esse? Jugo, se você for ler no original essa palavra jugo, zugos,
no grego, significa jugo ou canga, que era colocado sobre um animal, mas também era uma metáfora de sujeição. Em outras palavras, por isso que o Senhor estava falando aqui: venham até mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E podem ver que agora ele não está dizendo, entregue o seu jugo. Ele diz, tome o meu. Porque, meus irmãos, quando a gente vai diante dele, só de ir diante dele, já é uma declaração de fé que a gente está querendo lançar sobre ele o nosso jugo. Amém, meus irmãos? E agora ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Por isso que eu disse, troque o fardo pesado do pecado, mas também o fardo da vida, o fardo das incompreensões, o fardo das limitações, tudo aquilo que nos deixa pesados, sobrecarregados, tudo aquilo que nos deixa cansados. Sabe aquela vontade de dizer, eu não vou conseguir mais permanecer no Evangelho, eu não vou mais conseguir. Eu me recordo, eu tinha alguns meses de convertido, a luta estava tão intensa na minha mente, no meu coração, eu morava sozinho naqueles dias. Eu me lembro que eu fui para um cômodo da minha casa onde eu morava e deitei literalmente sobre o chão, e ali fiquei deitado, dizendo, Senhor, será que eu vou conseguir? E eu não tinha nem força para orar, e eu dizia, Senhor, será que eu vou conseguir permanecer te obedecendo, te amando? E fiquei ali só pensando e refletindo e lançando os meus pensamentos diante de Deus. Mal sabia eu, por ser novo convertido, que eu estava fazendo uma oração ali, porque o meu coração estava escancarado a Deus. E eu lembro que depois de meia hora, 1 hora ali deitado, sem dormir, deitado, com desânimo, eu senti uma centelha de vigor me invadindo. E quando eu me levantei, foi como se o Espírito Santo me abraçasse e me dissesse, você não vai conseguir, você já está conseguindo. E ali eu me senti abraçado e fortalecido. E eu me lembro dessa experiência porque foi muito emblemática, porque eu não orei necessariamente como é uma oração trivial, eu não chorei, eu somente fiquei desanimado, jogado, literalmente, meus irmãos, eu morava sozinho, fiquei jogado, deitado, sabe, desanimado, sozinho ali, com esse desânimo, mas eu fui em pensamento àquele que tudo pode, e quando a gente vai a Ele, não há peso, não há carga que Ele não arranque de nós, em nome de Jesus, amém? E aqui o texto diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo, mais uma vez aqui, zugos, no grego, mais uma vez, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, ou seja, fortion no grego também, dando essa ideia de fardo é carga, é peso, que tem a ver com carregar algo, ou como um frete de um navio, sabe, um container. Essa palavra fardo, quando o Senhor está dizendo aqui, o jugo dele é leve, é suave, e o meu fardo é leve, ele está dizendo que essa carga dele é leve, ou seja, o que o Senhor está dizendo para nós? Ele está dizendo o seguinte, meus irmãos, que o que Ele tem para nós é melhor do que a gente tem. O que Ele tem para nós é melhor do que a gente possui. E quando a gente troca aquilo que é nosso por aquilo que é dele, tudo muda. Amém, meus irmãos? Troca hoje, em nome de Jesus, o fardo com o Mestre. Amém? Troca a carga. Então, respondendo a minha irmã, Jesus não tira o fardo, Ele dá outro. Sim, Ele dá outro, porque agora o dele, para nós, é um fardo, ou é um jugo magnífico, maravilhoso, esplêndido, porque é leve,
é suave, mas mesmo assim ainda é um jugo, mesmo assim ainda é um fardo. Mas qual é a natureza do fardo e qual é a natureza do jugo? É algo divino, é algo sagrado, é algo que veio de Deus para nós. Amém, meus irmãos? Então, hoje eu quero falar sobre isso, que o Senhor Ele leva o seu fardo e o meu fardo, que o Senhor Ele leva o meu jugo e o seu jugo, que o Senhor Ele tira. E agora, entendendo melhor aqui, em primeiro lugar, entendendo melhor esse texto, por que algumas versões vão falar suportar o fardo e outras vão dizer carregar benefícios? É bem simples, irmãos, porque quando a gente troca com Deus, a gente é abençoado com muitas graças. Quando o Senhor carrega o nosso fardo, quando Ele suporta as nossas cargas, quando a gente entrega a Ele, quando de fato a gente entende que Ele quer nos ajudar dia a dia, sim, Ele vai nos ajudar a carregar o fardo, ou seja, as nossas responsabilidades, as nossas tarefas. E por essa razão, não tem como Ele não nos dar muitos benefícios. Por isso que algumas versões de alguns salmos e algumas traduções vão falar que dia a dia Ele nos carrega de benefícios. Por quê? Porque é a mesma coisa. Se Deus está carregando o nosso fardo, se Deus está carregando as nossas cargas, quer ajuda melhor do que essa? Quer benefício melhor do que esse? Quer graça maior do que essa? Pastor, mas diante de mim tem muitos gigantes. Não tem problema, Ele vai carregar você e Ele vai te ajudar a vencer cada um dos gigantes. Por isso que alguns tradutores, ao fazerem aqui essas novas versões, ele vai dizer isso: nos carrega dia a dia de benefícios, ou nos cumula de benefícios. Porque, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, irmão. O Senhor esteve com você desde o dia que você se converteu? Sim. Mas e antes da sua conversão, a graça de Deus já te invadia? Sim. Nessa semana a graça de Deus te invadiu? Sim. Hoje a graça de Deus tem te invadido? E por que vai ser diferente no amanhã? O Senhor, Ele vai sempre te carregar, te acumular de benefícios, de bênçãos. Por quê, meus irmãos? Porque basta a gente ir a Ele. Por isso que essas versões se completam. Por isso que quando a gente diz que Deus suporta as nossas cargas, é porque tem hora que está pesado demais para nós. Mas aí a gente clama pelo Senhor, como fez Josué. E o Senhor peleja por Josué. A gente clama ao Senhor, como fez Josafá. E o Senhor envia os seus anjos para destruir os inimigos. A gente clama ao Senhor, como fez Davi diante do gigante, diante das afrontas daquele incircunciso ímpio. Você vem contra mim com paus, com varas, com lanças, com escudos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Ou seja, é o Senhor quem carrega os nossos fardos, quem nos carrega as cargas, quem nos acumula de benefícios. Amém, meus irmãos? Então se apropriem disso, porque esse salmo é maravilhoso, e eu gostaria hoje de te fazer enxergar isso, que trocar com Deus não é dar algo bom e ficar com o pior. Trocar com Deus é dar algo que pode até ser bom, mas de Deus sempre virá para nós o extraordinário. Amém, meus irmãos? Tem vezes que a gente acha que o fardo, que a carga é tudo de ruim, porque a gente associa muito esse texto aqui que nós lemos do Salmo, ou de Mateus 11, 28, com o pecado. A gente só entende que fardo e jugo é pecado, mas nem sempre. Nem sempre. Segundo lugar, deixa eu te dizer aqui, olha, Deus não te dá algo para te destruir. Deus sim te dá algo para te acrescentar, para te aperfeiçoar e para te abençoar. Amém, meus irmãos? Ou você acha que Deus te deu algo só para destruir? Você vive
sendo perseguido por Deus. Deus não gosta de você. Não. Deus não nos dá algo para nos destruir. E aqui eu abre aspas, viu, irmãos? Até mesmo certas perseguições, certos levantes, certas incompreensões e batalhas, todas essas coisas Deus permite para nos acrescentar, para nos aperfeiçoar e para nos abençoar. Fecha aspas. Porque a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, meus irmãos? E aí, pastor, e aí o problema não está naquilo que Deus nos dá, mas como a gente administra. Pode ver, o problema geralmente está em nós. E por que eu estou te falando isso? Porque quantas são as vezes, irmãos, que a gente está achando que Deus só nos deu castigo, que Deus só nos deu uma família problemática porque, que nem um dia desses um jovem disse para mim, eu coloquei um chiclete na cruz, né? Coloquei um chiclete na cruz. Outros, os mais antigos diriam, eu cuspi na cruz. Quantas são as vezes que a gente está vivendo o cristianismo assim? Cristianismo de Deus só me castiga, só me pune, Ele não me vê com amor, com ternura. O irmão sim, o pastor sim, o fulano, a irmã sim, mas eu não. Não, meus irmãos, guarde isso. Deus jamais te dará algo para te destruir. Deus sempre te dará algo para te acrescentar, te aperfeiçoar e te abençoar. O problema é a gente entender o que Deus está fazendo na nossa vida. E de fato, aqui todos nós sofremos, porque não compreendemos. A gente não compreende. A gente, depois de ver a história já contada, é fácil. Quando a gente vê que Deus chega para um Abraão e diz, saia da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e a gente conhece até o final da história, aí é fácil. Mas enquanto ele pega a sua velhinha, e pega ali os seus bens, com os seus servos e as suas posses, e vai em direção ao desconhecido, não tem nexo. Não tem nexo. Quando ele vê Abraão, que o seu sobrinho que ele leva, agora está discutindo com ele por causa de gados, por causa de posses, não tem nexo. Quando ele vê sua própria esposa dizer, não tem jeito, já passei da fertilidade, deita-se com Agar, não tem nexo, não tem nexo. Compreender os momentos tempestuosos é muito difícil, não é assim? Quando vem a prova, quando vem a luta, quando vem a fraqueza, quando vem a traição, quando vem o inimigo mesmo, como Davi relatava aqui nesse Salmo 68. Pode ver que esse salmo ele é lindíssimo, porque Davi ele vai mostrar, e ele vai clamar a Deus, que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários. Davi está desesperado aqui. Aí eu te pergunto, e aí Davi? E aí que eu estou desesperado. Porque não faz nexo você vencer um Golias, você agora ser o escudeiro do rei, depois você se torna genro do rei, e agora o rei quer te matar. Não faz nexo, não faz nexo. Parece que tem hora que Deus dificulta porque Ele nos quer castigar, não é? Só parece, meus irmãos. Mas lembre disso, o Senhor é aquele que te leva o seu fardo. Ele é aquele que leva a sua carga. Ele é aquele que vai te acumular de benefícios. Porque Deus está te acrescentando dia a dia. Olhe para Ele, se fixe nele, clame por Ele, se ajoelhe a Ele. E aí você vai entender, já já. Agora fica tudo muito difícil, mas já já você vai entender. Por quê? Porque Deus não nos dá algo para nos destruir, e sim para nos acrescentar. Acrescentar o quê, pastor?
Talvez se Abraão estivesse me ouvindo no meio da prova, ele iria dizer: vai acrescentar o quê? Só estou perdendo. Saí da minha terra segura, agora o meu sobrinho se levanta contra mim, agora minha esposa fala para eu deitar com a concubina e agora ela está brava comigo porque está tendo briga de mulher debaixo da minha tenda, e agora acrescentar no quê? É assim, meus irmãos, não faz nexo. Se chegássemos para Davi, enquanto ele estava ali nas cavernas, fugindo, nos desertos: Davi, fique tranquilo, porque olha, Deus não te deu algo para destruir. E de repente Davi com a boca seca, no meio ali das cobras, no meio do calor, ali em Engedi, ali naquelas regiões perto do Mar Morto, que é quente demais. Ele fala: acrescentar no quê? Acrescentar aonde? Eu estou clamando, minha boca já está seca de tanto clamar, estou oco e não faz sentido. Mas nós que conhecemos a história e o Deus que rege a história, a gente está aqui hoje por causa desses grandes homens de Deus. Aleluias! E lembrar dele é saber que Deus, ele estará carregando os nossos fardos. Deus estará também, em nome de Jesus, carregando as nossas cargas. Deus estará nos dando benefícios, porque nada que Deus faz é algo inútil, é algo estéril. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável. Por isso que eu disse que Deus não vai te destruir, Ele vai te acrescentar, Ele vai te aperfeiçoar e Ele vai te abençoar. Só eu digo aqui, para eu ir para os meus últimos pontos: tenha paciência, porque o aperfeiçoar de Deus é difícil. O aperfeiçoar de Deus é na medida de Deus. O aperfeiçoar de Deus não é do nosso jeito. Deixa eu te perguntar: na sua prova está demorando demais ou não? Está demorando demais ou não? Você está dizendo: pastor, eu estou que nem o senhor, estou quase deitando aqui na igreja. Estou quase me lançando aqui, não é assim? Mas tenha paciência. Você está diante da aprovação do Pai. E quando a gente passa pela aprovação do Pai, como diz o profeta, que ele é como o ourives, que no crisol ele purifica a prata e o ouro. Você está no crisol do Senhor, amado. Não tenha medo. Você não vai ser destruído pelo fogo do Senhor. Porque o fogo do Senhor sobre o Filho do Senhor não é para nos destruir, mas é para arrancar as impurezas da nossa vida. Mas não será fácil. Tem hora que vai nos esquentar, tem hora que vai queimar algumas coisas, tem hora que vai destruir, mas não fique com medo. E tenha paciência, porque você está sendo purificado pelo fogo do Altíssimo. E assim, dessa forma, seremos abençoados. Porque sabe qual que é a medida, meus irmãos, do ourives? Sabe quando o ourives ele sabe que as impurezas da prata ou do ouro já foram embora? Porque se colocar muito fogo no crisol, no cantil, o próprio ouro, a prata também se evapora. Ora, então não teve sentido. Mas Deus, Ele conhece o limite de cada um de nós. E a medida do ourives é essa: quando a prata ou o ouro começa a brilhar a um ponto em que o ourives vê o seu rosto como um espelho, é porque está pronto. Já já você ficará pronto para a glória do Senhor. E você não exaltará a si mesmo depois de passar pela prova. Porque se você for reluzir algo, vai ser a glória do Senhor na tua vida. Amém? É por isso que a gente é só um instrumento. A gente é só um vaso e Ele é tudo. Em último lugar, eu quero te lembrar de algo. Você está nos braços do Senhor. Você está nos braços inquebráveis do nosso Deus de amor. Creia nisso. Você se lançou a Ele,
Você se rendeu a Ele, você segue Ele, então descanse. E aqui, nesse meu último ponto, descansar é fácil. Descansar em Deus de verdade é fácil. Esperar Deus mover a água, mandar o vento, encher as velas, ou quem sabe o oposto, fazer com que a tempestade se aquete, é fácil. Todas as vezes a gente poderia ouvir as palavras de Jesus quando Jesus dizia aos seus apóstolos: por que vocês estão com medo, ó homens de pequena fé? Essas são as palavras que ecoam na nossa vida em momentos difíceis. Porque viver nos braços de Deus não é fácil, mas é o melhor lugar. É o lugar mais seguro. E uma das coisas que mais me impressiona aqui, meus irmãos, sobre esse assunto de acreditar que Deus está cuidando da gente, e de que nós estamos nos braços de Deus, é porque a nossa vida foi escrita por Deus. Enquanto Deus não terminar o que Ele tem para nós, Ele não desiste de nós. Deus não desistirá de você, filho. Confie nisso. Eu sei que tem hora que nós não compreendemos direito o porquê muitas pessoas viram as costas para Deus e o porquê muitas pessoas negam o Evangelho ou não dão a mínima para o Evangelho. Eu sei, é difícil mesmo compreender essas coisas. Eu pregava para um rapaz lá na Bolsa e ele era assim, irmãos, aquele da pá virada, sabe? Sabe a pessoa da pá virada? Cheirava um pó, mas um pó daqueles bravos. E lá no pregão ele era assim, uma pessoa até agressiva. E um dia ele me falou algo que aquilo me quebrou. Enquanto ele estava ali falando com os amigos, eu estava perto, ele não me viu, ele expressou que ele catou o pai dele e deu uma surra no pai. Mas eu fui até ele por várias vezes, preguei o Evangelho. Irmãos, o que vai mudar a nossa vida é o Evangelho. Você tem o Evangelho sobre a tua vida. Você tem as promessas de Deus. Aquele rapaz sumiu, depois ele apareceu, e quando ele apareceu, ele já me deu um abraço. E disse: a paz do Senhor, pastor Raimundo. Oh, meus irmãos, hoje ele é um pastor, está aí pregando o Evangelho. E eu louvo a Deus, porque quando a gente vê algo que não tem mais esperança, a gente diz: não, para Deus há esperança. Basta essa pessoa que vive uma antivida, vive na margem da sociedade. Irmãos, imagina a dor, um colega de trabalho dizendo: eu bati no meu pai, um lar destruído. Bater no pai, meus irmãos. Tudo bem, talvez você diga, mas o que aquele pai fez, para a mãe, para os filhos? Mas é terrível. Terrível um filho bater no pai, o pai amassar o filho, isso é horroroso. Isso não deve existir em lugar nenhum na vida, não precisamos nem ser crentes. Mas eu quero te dizer que quando alguém vai a Jesus, ele está nos braços de Deus, e estando nos braços de Deus, tudo se faz novo para a glória do Senhor. Quantas vezes a gente diz o texto de Corinto que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, mas a gente vive no passado como se nós não tivéssemos sido perdoados. Não, meu irmão, você foi perdoado porque quem te prometeu vai cumprir isso na tua vida. Você é uma nova criatura. Troca e reconfigura os seus pensamentos sobre essa questão. Você está nos braços do Senhor e entrega a tua vida ao Senhor e deixa Ele levar o teu fardo, deixa Ele levar a tua carga, porque Ele te dará muitos benefícios, Ele te acumulará, e o principal de Deus em nós é o perdão, é a nova vida. Você e eu estamos nos braços do Senhor. Então, creia nisso, que Deus, aquilo que Ele começou a fazer na tua vida, Ele vai completar. E eu quero ler aqui 2 textos com você. Abra sua Bíblia agora em Isaías, capítulo de número 46. Isaías 46. Quero ler 2 textos aqui com vocês. Isaías 46, versículo de número 4. Mas vamos ler o 3 para ficar bem claro.
Olha só o que diz Isaías 46, 3. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Você é carregado pelo Senhor desde que nasceu. Amém, meus irmãos? Na conversão você só entendeu isso, mas foi o cuidado de Deus quem te trouxe até aqui. Talvez você esteja dizendo: mas pastor, como será o meu futuro? A vida tem sido tão difícil, as pessoas têm sido tão maldosas. Descanse, descanse, porque o Senhor, Ele continuará carregando por você e por mim as nossas cargas. Ele vai levar os seus fardos, Ele vai te dar benefícios dia a dia. Versículo 4: até a vossa velhice eu serei mesmo, e ainda até as cãs, ou os cabelos grisalhos, eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Aleluias! Quero ler na NVI esse mesmo texto para a gente poder compreendê-lo um pouco melhor. Aleluias! O 3 e o 4. Escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e tenho carregado desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz, e eu os levarei, e eu os sustentarei, e eu os salvarei. Aleluias! Essas são as promessas de Deus a nós, meus irmãos. E agora abra sua Bíblia também comigo em Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6, que diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Logo, troca o fardo com o mestre, entrega a carga para o mestre, deixa ele te acumular de benefícios agora e para sempre. Por quê? Porque nós estamos nos braços de Deus. Na antiguidade, entre os cananeus havia um deus muito adorado, que era Moloque. Moloque era um deus cananeu, por isso que Deus destrói aquelas nações. Eles eram muito ímpios, irmãos, os cananeus. Eles sacrificavam o seu primogênito na coluna principal da casa, para que Baal, Deus da prosperidade, prosperasse. E era uma prática. Hoje, naquela região em Canaã, na Palestina, você tem várias casas achadas, e nas bases da casa, e ali são datadas o período cananeu, ossadas de criança nas colunas principais. E Moloque era um deus em que tinha os braços, colocavam-se assim para fora, e ali era colocado brasas e fogo dentro dele, ou seja, ele era uma estátua, como se fosse um ser, mas o peito aberto, e aqui ele estendia os braços, e lá dentro queimando, aí o pai ia diante, né, daquele culto macabro e colocava o bebezinho vivo, aquele bebê já naquelas garras, naquelas mãos quentes, já começavam a gritar, e os sacerdotes puxavam para dentro e ali faziam os sacrifícios. Tudo por quê? Para prosperar, para ser abençoado. Sacrificava uns, um ato vil, demoníaco, diabólico. Por isso que quando Deus usa Israel para destruir os cananeus, foi para sentenciá-los nessa coisa atroz. Quero te dizer, meus irmãos, quero te dizer que os braços de Jesus não te sacrificarão. Pelo contrário, Jesus
se sacrificou para te dar vida. Foi Ele, o Deus encarnado, que morre para que eu e você tenhamos vida. O Deus cristão, que é o Deus único e verdadeiro, Ele não nos pede um sacrifício de tolo ou tolos. Ele mesmo se faz sacrifício, Ele mesmo morre para que você e eu tenham vida e vida plena em todas as áreas da nossa existência. E é por isso que nós estamos seguros nos braços dEle, porque os braços dEle não são punitivos, os braços dEle são de misericórdia, os braços dEle não são de barganha, os braços dEle são de afago, são de proteção, são de livrar-nos do mal e do maligno. Os braços dEle são os braços que nos deram vitória naquela ocasião tão bendita que Ele morre em nossos lugares. E agora eu queria concluir essa mensagem com vocês e quero ler um poema lindo, meus irmãos, que talvez você já ouviu falar. Um poema que é chamado Pegadas na Areia. Quem ainda nunca ouviu falar sobre Pegadas na Areia? Nunca ouviram? Não? Dizem que a autora é Margaret F. Power. Dizem, mas ela foi aprimorado esse poema. Diz assim o poema, chamado Pegadas na Areia. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que andava a passear na praia com o Senhor. E no firmamento passavam cenas da minha vida. Após cada cena que passava, percebi que ficava 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso aborreceu-me deveras e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu disseste-me que, uma vez que resolvi seguir-te, tu andarias sempre comigo, em todos os caminhos. Contudo, notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo por que é que, nas horas em que eu mais necessitava de ti, tu me deixastes sozinho. O Senhor lhes respondeu: meu querido filho, jamais te deixaria nas horas da prova e do sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi exatamente aí que peguei em ti ao colo. Aleluias. É isso que acontece na nossa vida. Você está olhando para trás e está vendo apenas uma pegada. O Senhor te chamou para caminhar do seu lado e está se sentindo só. Descanse. Você está nos colos do Nazareno. E nesses braços a gente pode descansar. Amém? Eu quero orar com você agora. Troca o fardo com o Senhor, troca a carga com o Senhor. Deixa o Senhor te dar muitos benefícios, porque Ele vai te ajudar na caminhada a cada momento. E quando tudo estiver difícil demais, Ele vai te carregar no colo. Ore a Deus agora. Se você tem passado dias difíceis, dias de lutas, dias de desânimo, eu quero te dizer: a resposta para a tua alma foi, é e será Jesus Cristo, o Senhor. Se renda a Ele, se entregue a Ele, se lança diante dEle. Aleluia. Confia nele, entrega a tua vida a Ele, renova as tuas alianças a Ele. É Ele quem morreu para que você tenha vida. É Ele quem venceu
e a vitória dele agora repousa sobre você. A força dele te ajudará a carregar os fardos, te ajudará a carregar a carga, te ajudará a vencer dia a dia. Ore comigo agora. Pai, muito obrigado, Deus, por lembrar-nos de que o Senhor troca os nossos fardos, de lembrar-nos que o Senhor nos separa para uma nova vida, uma vida de significado, de propósito. E nos ajuda, Senhor, dia a dia, Pai. Aqui também me coloco como uma ovelha diante de Ti, ó Supremo Pastor. Porque é tão difícil entender a vida, compreender os dilemas, compreender as limitações. Mas eu sei, Senhor, que todos os Teus planos e propósitos, sei que todos os Teus planos e propósitos serão estabelecidos em nós. E nada nem ninguém tirará-nos daquilo que o Senhor reservou para a nossa vida. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem coisas boas para cada filho, para cada filha, que o Senhor tem o melhor para os Teus servos. E aqui, Pai, nós queremos ir diante do Senhor nessa manhã e pedir ajuda no Senhor. Carrega o fardo do meu irmão, ó Deus, a carga da minha irmã, do meu irmão, e derrama dos Teus benefícios sobre os Teus filhos dia a dia. Mostra o Teu amor, mostra o Teu cuidado, mostra o quão majestoso e poderoso são os Teus braços inquebráveis, a Tua mão bendita furada. E ó Deus, ajuda-nos na nossa caminhada. Sê conosco, Senhor, sê conosco, e que a Tua bondade, a Tua misericórdia sempre esteja presente em nós, em cada momento, em cada instante, porque sabemos, Senhor, que o Senhor não nos dá nada que não seja para, ó Deus, nos destruir, pelo contrário, que tudo que o Senhor nos dá é para nos acrescentar, para nos aperfeiçoar e para nos abençoar. Aqui estamos, Pai, como ovelhas no Teu aprisco, e Te pedimos, continue falando aos nossos corações, continue nos ensinando, continue nos aperfeiçoando, e continue, ó Deus, dando a nós paciência no meio da provação, do fogo, no Teu crisol, porque nós sabemos, ó Deus, que assim como Jesus é o carpinteiro bendito, assim sabemos também que o Senhor é o oleiro bendito e é o ourives sagrado, que nada foge do Teu controle, nada se perde. Não há uma prova maior que possamos suportar, pelo contrário, tudo o Senhor nos permite segundo os Teus planos, princípios e propósitos. Continue falando aos nossos corações, continue falando às nossas vidas, continue nos ensinando pelo Teu eterno amor e cuidado, e continue nos inspirando e nos ajudando na caminhada, porque sabemos e cremos que o Senhor nos ajudará a carregar sempre todas as nossas cargas, porque o Teu jugo, como Tu prometeste, Senhor, é leve e o Teu fardo é suave. Ó Deus, nós queremos esse fardo, esse jugo que é leve e suave, e nós trocamos nessa manhã tudo aquilo que nos faz sofrer, tudo aquilo que nos faz desanimar, tudo aquilo que nos faz perecer. Recebe nas Tuas mãos, ó Nazareno, ó carpinteiro bendito, ó ourive sagrado, ó oleiro divino, recebe nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Viva uma vida leve, viva uma vida suave. E se em algum momento algo pesado vier sobre você, vá ao Mestre, porque Ele vai te ajudar na caminhada. Amém, meus irmãos? Eu deixo essa palavra ao seu coração e queria agora mais uma vez orar, encerrando o nosso culto. Amém? Pedindo que Deus continue falando ao nosso coração, pedindo que Deus continue nos ensinando nas nossas provações. Fique bem aberto, porque Ele vai abrir o teu coração, a tua mente, Ele vai te ensinar, Ele vai te guiar e Ele vai te conduzir. E aí seremos dia a dia carregados de benefícios
Deus nos acumulará de benefícios. Por quê? Porque Ele estará conosco. Amém, meus irmãos? Até quando dermos o último suspiro, bem velhinhos, o Senhor estará nos carregando, porque Ele cuida de nós desde que nascemos, e assim será para sempre. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esse culto, por essa manhã, e por cada vida que está aqui conosco, presente, por aqueles que nos visitam, por aqueles que estão nas redes sociais, por aqueles que verão esse culto depois. Continue falando ao coração deles, continue ensinando-os, continue conduzindo-os, e, ó Deus, que a Tua bondade continue sobre todos nós. Ó Deus, revela-te a nós, fala conosco, que o Teu Santo Espírito nos acompanhe em cada momento, e que o Senhor continue nos abençoando, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome, porque sem Ti nós não faríamos coisa alguma. Ó Deus, muito obrigado por essa igreja, muito obrigado por esses irmãos, muito obrigado, Pai, por tudo que passamos na nossa vida pessoal, familiar, na nossa igreja, nessa cidade, no nosso estado e no nosso país. Em meio a toda a incompreensão, nós Te glorificamos e Te exaltamos, porque sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Vai à frente e realiza a Tua vontade, porque ela sempre será boa, perfeita e agradável. É assim que eu oro e peço, ainda nos dê um domingo muito abençoado e muito protegido, sempre nos Teus braços, em nome de Jesus. Amém. Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Dê um abraço bem apertado no irmão e na irmã, aos nossos irmãos que nos acompanham nas redes sociais. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Amém. Pode se despedir, meus irmãos, em nome de Jesus.